Começa agora, Notícias e Justiça, Serrinha e Região, com Jamal Nery. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou falar aqui rapidinho sobre boletim de ocorrência. Eu estava com o pessoal reunido até numa secretaria aqui da cidade de Serrinha e muita gente me perguntou sobre o boletim de ocorrência, né? E aí eu dei uma explicação para alguns que tinham dúvidas e outros reclamando, né, que eles faziam o boletim de ocorrência e não dava em nada. Na verdade, tem 2 vídeos meus aí no canal, que vocês podem ir lá, voltar e ver como é que funciona essa questão do boletim de ocorrência. Então, para instruir vocês é o seguinte: o boletim de ocorrência, ele não é investigado, muitas vezes por culpa de vocês mesmos. Não adianta você fazer o boletim de ocorrência e ir lá só por querer fazer. Porque alguém lhe xingou, porque alguém bateu em você. Você tem que ter provas. Então, se vai fazer, não vá por querer fazer, leve material, inicialmente. Então leve material, por quê? Porque você acaba tomando tempo do escrivão, tempo da delegada, tempo de todo mundo, tempo de viatura, e muitas vezes eles percebem que é uma coisa que não tem cabimento, você vai prestar aquela queixa, e acaba não dando andamento. Inclusive é uma escolha da delegada, dar andamento ou não. Então assim, quando for fazer um boletim de ocorrência, não vá por qualquer motivo. Leve provas suficientes, tá? Áudio, vídeos, testemunhas, documentação, fotos, né? E faça seu registro. Depois que você fizer o registro, né, se você for ouvido no primeiro dia ou não, né? Porque normalmente às vezes é ouvido, às vezes é marcado um dia depois dos 30 dias para ser ouvido. Se você for ouvido no primeiro dia ou depois dos 30 dias, você vai ter que retornar lá. Sim, vai ter que retornar. É obrigação você retornar praticamente. Se você não retornar, é como se você não tivesse sendo verdadeiro no que você foi relatar. Então você tem a obrigação de retornar lá quando for marcada a data, certo? Além de retornar, depois de uns 30 dias que você registrar ou que eu retornar lá depois dessa oitiva, você tem que acompanhar sim, né? Inclusive levar mais fatos, levar mais provas. Se o boletim de ocorrência tiver uma segunda situação do mesmo caso, não precisa registrar outro, você leva as provas, né? E apresenta lá. Então assim, você registrou o boletim, depois de 30 dias ou no mesmo dia você vai ser ouvido, né? Tem que ir. Depois de uns 30, 60, até mesmo 90 dias, o interessante é você ir lá saber como é que está o andamento e inclusive levar mais fatos, provas, né? E aí esse processo do boletim de ocorrência ele vai se tornar um processo judicial, vai para o GCRIM e vai para a justiça lá do fórum, né, da justiça do GCRIM, né? Então se torna um processo judicial, ele sai da delegacia e se torna um processo criminal, na verdade. Então assim, não adianta você dizer, punir a polícia civil, a delegada, os escrivãos que não estão fazendo nada, nem ficar por aí, fiz e não deu em nada. Não vai dar em nada se você não correr atrás, se você não for lá novamente levar novos fatos, dependendo do que for a delegada da investigação ou não, é critério dela, principalmente se for apresentado materialidade. Se não for apresentado materialidade, não vai ter andamento, vai ser arquivado, certo? E sim, não adianta você culpar que não deu em nada. Eu sei que vocês vão dizer que não deu em nada, mas a culpa é sua, porque você tem que ir lá dar andamento, levar mais fatos. E se você não corroborar, não levar mais materialidade, não adianta você insistir, né? Porque não vai ser investigado, certo? Então, assim, você tem que ir lá fazer o BO, tem que pegar o papel do BO, tem. Mas se quiser que ele ande, você tem que ir lá cobrar depois de 30 dias, depois de 90 dias, depois de 6 meses. E dentro mais ou menos de 1 ano é que ele vai estar com mais ou menos um processo concluído se você levar fatos contundentes. Se você não levar fatos contundentes,
e mais informações é jogar fora, seja ele qual for, certo? Roubo, furto, ameaça, invasão de domicílio, agressão, injúria, difamação, seja ele qual for, certo? Então, para o pessoal que na secretaria ficou com dúvida, vou mandar aí no particular deles, né, que eu expliquei. E estou tirando a dúvida também aí de um amigo, Gilberto, que tem um processo aí, ficou de hoje até ir lá na delegacia, tirar uma dúvida com o delegado, viu? Gilberto Aquino. Valeu, Gilberto. Um abraço para você aí no vídeo. Me segue no canal. Vira um inscrito meu aí, se inscreve aí, me segue no canal, se inscreve. Se inscreve no canal, ok? Dá like, comenta, compartilha. Notícias e justiça. Serrinha e região com Jamal Nery.